o gatilho de tudo isso acontecer é uma natureza vaidosa humana, ou se de fato é agora a gente ter um meio de tecnologia capaz de compartilhar, e a gente sempre teve essa vontade. Na sua visão, tem mais a ver com a natureza humana ou tem mais a ver realmente com esse ecossistema que nos atraiu e que nos viciou nesse jogo de certa forma, gostar de sermos vigiados, de compartilhar a nossa vida? Na verdade, o que há, e o Bauman vai falar bastante disso, é um sentimento de pertença, de pertencimento. Então, por exemplo, o que te fez usar o WhatsApp, o Instagram, foi exatamente o fato de todo mundo estar usando. Né? Esse é o ponto. Né? Então, para você se sociabilizar, não só virtualmente, mas na vida, né? Às vezes a gente via isso com aqueles rolezinhos que existiam uns anos atrás, ainda deve ter. Então, para você participar do rolezinho, você não poderia ir que nem eu aqui, senão eu ia ser expulso e levar um chute na bunda. Mas você tinha que comprar aquelas roupas meio listradas, a corrente de ouro, etc. Então, isso vai criando pertencimento. Só que a rede social potencializa isso porque ela não visa apenas mostrar a vida privada dos indivíduos, mas atrás disso há um cenário muito forte mercadológico, né? Então, influencers, né, eles não expõem a sua imagem a troco de nada. Eles estão mostrando uma roupa, um sapato, seja lá o que for. Então, isso implica, né, num processo em que as pessoas se identificam com esse influencer, querem ser como esse influencer, querem se identificar como ele, e, consequentemente, para ter essa sensação de pertencimento, vão atrás do consumo. E essa é uma coisa que o Bauman também trabalha, né? Aquela ideia do Descartes, penso, logo existo, hoje foi substituída por um consumo, logo existo. Então, a sua identidade está muito atrelada ao consumo. Uns anos atrás, tinha uns vídeos na internet de uma moda outfit. Não sei se você lembra disso, um gordinho e tudo mais. Lembro. Lembra vídeo disso? Famoso. Pois é, então o desafio, quem quiser ver aquele vídeo depois não sei se dá para deixar um link, de repente. O desafio é o seguinte, tente enxergar a subjetividade daquelas pessoas. O que elas são? Elas são o que consomem. E o problema da época que a gente está vivendo é que a gente vive ainda num processo toyotista em que as mercadorias são rapidamente descartáveis. E se a gente se identifica com a mercadoria, com a roupa, etc., eu sou aquilo que eu visto, aquilo que eu compro, e considerando que a gente vive nessa sociedade do descarte, o que acontece? A identidade dos indivíduos está em permanente transformação. Isso é um prato cheio para os psicólogos, né? Quanto mais você muda de identidade, mais crises existenciais, mais depressões. Então isso justifica por que as pessoas estão tão tristes hoje. Até o boom desse mercado de psicólogos, né? Só a pandemia, não foi só a pandemia. E porque a internet mostra a felicidade plena, né? Você vai no mercado, é lugar de gente feliz, vai numa lanchonete, tem que amar tudo aquilo, vai beber um refrigerante, está bebendo a felicidade, vê uma propaganda de celular, tem uns bichinhos azuis dançando ali a troco de nada, né? Enfim, eu não vou citar aqui as marcas, mas acho que todo mundo sabe do que eu estou falando. Então, o que se mostra na rede social é o que o Lipovetsky, num livro chamado A Estetização do Mundo, ele vai chamar de uma sociedade do desempenho. Basta entrar no LinkedIn, que é uma chatice ali, né? Todo mundo tem sucesso ali. Então, o cara conseguiu o certificado de não sei que curso, foi promovido na empresa. E as redes sociais, por outro lado, levam isso também, né? 5 dicas para ficar magro, 5 dicas para ter sucesso. Então, a gente vive essa sociedade da performance, né? E aí o que acontece? Atalho, eu diria do atalho, né? Não só da performance. Sim. E isso vai criando a necessidade desse pertencimento. E isso cria um prato cheio ao mesmo tempo para as empresas, né? Saberem como as pessoas se comportam, ter o controle sobre o comportamento dos indivíduos. Então é uma via dupla, né, nesse caso, né? Lógico que há um interesse dos indivíduos terem esse sentimento de pertencimento. Não sei se faz parte de uma natureza humana, mas o Sartre diria de uma condição humana, né, de algo criado, né, com uma base econômica, um cenário em que as pessoas se influenciam umas às outras também, querem pertencer a um grupo. E também isso traz, também como pano de fundo, né, pelas empresas ou governos, possibilidades de controle sobre esses indivíduos. Sim. Então, não sejam ingênuos, por exemplo, achar que o TikTok é só uma rede legal que está todo mundo fazendo piada, fazendo dancinhas, esse tipo de coisa. Mas existe algo por trás disso, né? Inclusive do governo chinês ter algum controle, né, sobre o comportamento humano. Assim como os americanos também têm, usando outras redes, né? Eu tinha citado antes de começar o programa aqui, o Snowden, né, que ele era um ex-agente da CIA, que certamente se fosse para os Estados Unidos seria preso e receberia uma prisão perpétua por traição à pátria, porque ele foi um dos primeiros a denunciar o fato de que a CIA
tem tecnologias suficientes para acessar o meu celular agora, ou abrir a sua câmera nesse tablet. E isso, lógico, despedaça a privacidade. Esse é o grande ponto que a gente está vivendo hoje. E a gente tem que considerar que, na Declaração dos Direitos Humanos da ONU, de 48, o direito à individualidade, né, à privacidade, diz respeito também à dignidade humana, né? Então, tudo isso está sendo burlado. E é um problema ético que a gente está se defrontando hoje.